Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo para desvendar uma história surpreendente, a dos carros elétricos. Se você acha que eles são uma invenção do século XXI, prepare-se para uma surpresa. A verdade é que a jornada dos veículos elétricos começou muito antes, lá no século XIX. Vamos voltar para a década de 1830, enquanto o mundo se maravilhava com as primeiras ferrovias e barcos a vapor. Inventores visionários na Hungria, Holanda e Estados Unidos já estavam criando os primeiros protótipos de carrinhos movidos à eletricidade. O escocês Robert Anderson é frequentemente creditado com a criação da primeira carruagem elétrica por volta de 1832. Eram veículos rudimentares, claro, mas a semente da revolução elétrica já estava plantada. Avançando para o final do século XIX, os carros elétricos começaram a ganhar popularidade. Em 1891, William Morrison, nos Estados Unidos, construiu um dos primeiros carros elétricos de sucesso, capaz de levar 6 passageiros a uma velocidade de até 23 km por hora. Pode não parecer muito hoje, mas na época era impressionante. No início do século XX, a disputa pelo domínio das ruas era acirrada entre 3 tecnologias: vapor, gasolina e eletricidade. E acredite, por um tempo, os elétricos estavam na frente. Eles eram silenciosos, fáceis de dirigir e não emitiam a fumaça mal cheirosa dos carros a gasolina. Não precisavam de uma manivela para dar a partida, o que era um processo difícil e até perigoso. Por isso, eram especialmente populares entre as mulheres e os motoristas urbanos, que não precisavam percorrer longas distâncias. Em 1900, cerca de 1/3 de todos os carros nas ruas de Nova York, Boston e Chicago eram elétricos. Empresas como a Detroit Electric e a Baker Motor Vehicle produziam modelos elegantes e sofisticados. Parecia que o futuro era elétrico. Então, o que aconteceu? Por que os carros elétricos desapareceram por quase um século? A virada do jogo começou com 2 inovações cruciais. A primeira foi a descoberta de grandes reservas de petróleo no Texas, que tornou a gasolina extremamente barata e acessível. De repente, o combustível para os carros, a combustão, custava uma fração do preço da eletricidade. A segunda, e talvez mais importante inovação, foi a linha de montagem de Henry Ford. Em 1908, a Ford lançou o modelo T. Graças à produção em massa, o preço do modelo T caiu drasticamente. Em 1912, um carro a gasolina custava cerca de $650, enquanto um carro elétrico custava mais que o dobro, em torno de 1.750. A matemática era simples para a maioria dos consumidores. Além disso, a invenção da partida elétrica para carros a gasolina em 1912 eliminou a necessidade da perigosa manivela, removendo uma das principais vantagens dos carros elétricos. Com uma rede de estradas em expansão, os motoristas queriam viajar para mais longe, e a autonomia limitada e a falta de infraestrutura de recarga para os elétricos se tornaram um problema sério. Postos de gasolina começaram a surgir por todo o país, enquanto pontos de recarga eram raros. Assim, lentamente, os carros elétricos foram relegados a uma nota de rodapé na história do automobilismo. Durante as décadas seguintes, a gasolina reinou suprema. O mundo se apaixonou pelo som dos motores V8, pela liberdade da estrada aberta e pelo design cada vez mais arrojado dos carros a combustão. Os carros elétricos se tornaram pouco mais que curiosidades, vistos ocasionalmente em carrinhos de golfe ou veículos de entrega de leite no Reino Unido. Houve algumas tentativas de reavivá-los, especialmente durante as crises do petróleo dos anos 70, mas a tecnologia de baterias ainda não estava à altura. As baterias de chumbo ácido eram pesadas, caras e ofereciam pouca autonomia. O sonho elétrico parecia adormecido para sempre. Mas toda boa história tem uma reviravolta. E o ressurgimento dos carros elétricos começou a tomar forma no final do século XX. A crescente preocupação com a poluição do ar nas cidades, especialmente na Califórnia, levou a novas e rigorosas regulamentações de emissões. O mandato de veículo de emissão zero da Califórnia nos anos 90 forçou as montadoras a explorar alternativas mais limpas. Foi nesse cenário que a General Motors lançou o EV1
em 1996. O EV1 não era um carrinho de golfe modificado. Era um carro projetado do zero para ser elétrico. Com um design futurista e aerodinâmico, ele capturou a imaginação do público. Era rápido, silencioso e divertido de dirigir. No entanto, o EV1 só estava disponível para leasing em alguns estados e, em uma decisão controversa que gerou documentários e teorias da conspiração, a GM encerrou o programa em 2003, recolhendo e destruindo a maioria dos veículos. A empresa alegou que o programa não era comercialmente viável, mas para os entusiastas, foi uma traição. Apesar do seu fim prematuro, o EV1 provou que os carros elétricos modernos eram possíveis e desejáveis. Enquanto as grandes montadoras hesitavam, uma pequena startup da Califórnia estava prestes a mudar tudo. Em 2003, um grupo de engenheiros, incluindo Martin Eberhard e Mark Tarpenning, fundou a Tesla Motors. A visão deles era diferente. Começar com um carro esportivo de luxo para provar que os elétricos poderiam ser incríveis e, depois, usar os lucros para desenvolver carros mais acessíveis. Com a chegada de Elon Musk como um dos primeiros investidores, e mais tarde, CEO, a Tesla lançou seu primeiro carro, o Roadster, em 2008, baseado no chassi de um Lotus Elise Roadster. Era um carro esportivo totalmente elétrico, que ia de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos, e tinha uma autonomia de mais de 390 km, graças à sua inovadora bateria de íons de lítio, a mesma tecnologia usada em notebooks. O Roadster destruiu o mito de que os carros elétricos eram lentos e chatos. O verdadeiro divisor de águas, no entanto, foi o lançamento do Tesla Model S em 2012. Este sedã de luxo redefiniu o que um carro elétrico poderia ser. Com design elegante, desempenho de supercarro, uma autonomia impressionante e o interior dominado por uma tela sensível ao toque gigante, o Model S se tornou um fenômeno global. A Tesla não estava apenas vendendo carros, estava vendendo o futuro. A empresa também investiu pesado na construção de sua própria rede de supercarregadores, resolvendo um dos maiores problemas dos elétricos: a recarga em viagens longas. O sucesso da Tesla forçou toda a indústria automobilística a acordar. Montadoras tradicionais, que antes zombavam dos carros elétricos, começaram a investir bilhões no desenvolvimento de seus próprios modelos. A Nissan já havia entrado no mercado de massa com o Leaf em 2010, que se tornou um dos elétricos mais vendidos do mundo. Logo depois, vimos o BMW i3, o Chevrolet Bolt e uma enxurrada de novos veículos de marcas como Audi, Mercedes-Benz, Hyundai e Volkswagen. Hoje, estamos vivendo em plena revolução elétrica. A tecnologia de baterias continua a evoluir, com custos em queda e densidade de energia em alta. A autonomia dos carros elétricos está aumentando. Os tempos de recarga estão diminuindo. E a infraestrutura de recarga está se expandindo rapidamente. Governos de todo o mundo estão oferecendo incentivos e estabelecendo prazos para proibir a venda de carros a combustão. A história dos carros elétricos é uma saga de inovação, fracasso e renascimento. De uma promessa esquecida do século XIX a uma força disruptiva do século XXI. Eles representam mais do que apenas uma mudança na forma como nos movemos. Simbolizam uma mudança maior em direção a um futuro mais sustentável e tecnológico. E o mais emocionante é que esta história está longe de terminar. Estamos apenas no começo do próximo capítulo. E aí, o que você acha do futuro dos carros? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou de conhecer essa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.